Segundo Reis, capítulo 6. Nós leremos os 7 primeiros versículos. Segundo Reis, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, que era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Volte para o capítulo 6 agora, de 1 Reis. 1 Reis, o capítulo de número 6. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido de largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas e de fasquias fixas superpostas. Pai, em nome de Jesus, edifica o nosso coração. Fortalece-nos aqui, Senhor. Em muitas circunstâncias da nossa vida, nós lemos e não conseguimos compreender o tratar do Senhor. Como Salomão está aqui, Senhor, se dispondo a construir. Nós aqui, Senhor, nos submetemos ao Teu querer. Não para construir, mas para sermos edifícios do Senhor. Fala o coração do Teu povo. Junta-nos aqui, Senhor, e creio que tens um propósito para isso. Ao juntar o Teu povo nesta manhã, Tu nos quer ensinar. Fala, pois, então, Senhor, a fim de que ouçamos tão somente a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao lermos estas passagens de Lucas capítulo 17, lermos 1 Reis capítulo 6 e lermos 2 Reis capítulo 6, nós percebemos como Deus quer tratar coisas no coração do povo. E como o Senhor quer construir em nós, edificar em nós fortalezas, servos e servas fiéis, mas servos e servas também que conseguem enxergar a beleza do reino, a beleza do evangelho na nossa história, na nossa vida. Quando nós observamos o capítulo 6 de 2 Reis, quando aqueles homens estão dizendo então que já é estreito, o caminho está difícil, o povo precisa ampliar, aumentar o espaço, gerar novas possibilidades, nós conseguimos perceber que há uma necessidade em nós de nós avançarmos, de nós crescermos, de nós não ficarmos estagnados, parados, de eu e você agora
percebermos o quanto Deus quer trabalhar na nossa vida, ou como Deus já está trabalhando na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, para isso ou para aquilo outro, nós criamos dependências, codependências para nós. A nossa única e fiel dependência é do Senhor. Você não depende de mais ninguém a não ser do Senhor. Dependa do Senhor. E quando o Senhor quer nos abrir os olhos, aumentar a nossa fé, como os discípulos estavam orando, há uma necessidade de eu e você clamarmos a misericórdia do Senhor, clamarmos o perdão de Deus, porque em muitas circunstâncias Deus já está nos ensinando, fazendo na nossa vida e nós não nos apercebemos. Somos como Eliseu vai tratar os seus discípulos um pouco mais adiante. Um dos seus servos que, quando os assírios estão vindo, não consegue se aperceber de quem está com ele. E Eliseu então vai fazer aquela célebre oração: Senhor, abre-lhe os olhos. O texto que nós estamos lendo, quando esse machado então flutua, na verdade o que Deus está fazendo não é apenas o milagre de flutuar o ferro diante da água. É de as pessoas entenderem o quanto elas têm potencial em Cristo. É de você confiar e compreender quanto potencial há em você em Cristo. Para muitas e muitas coisas da nossa vida, da nossa história, nós não nos achamos capazes. E louvado seja Deus por nós não nos acharmos capazes. Porque quando nós não nos achamos capazes, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Dependa do Senhor. Dependamos do Senhor. Confiemos no Senhor. Quando lemos 1 Reis capítulo 6, Salomão construindo ou dando os primeiros passos para a construção do templo, nós vemos ali um homem, um servo que já dizia na sua oração anterior: Senhor, me dá sabedoria. Eu não sei. Eu estou à testa desse povo, mas eu preciso de orientação. Eu preciso dos cuidados do Senhor. E Deus quer nos mostrar o quanto Ele está cuidando de nós, como eu e você podemos confiar que Deus é conosco. E Deus hoje quer abrir os seus olhos para que você entenda que todo o potencial do Evangelho já está em você. O grande problema, irmãos, é que nós terceirizamos as coisas. Nós vemos aqui um daqueles moços dizendo, então, dá para o senhor ir conosco? O senhor pode ir conosco? O senhor pode fazer isso? O senhor pode fazer aquilo? O senhor pode isso? O senhor pode aquilo? Tudo bem que há aqui uma submissão, mas mais do que isso, há uma codependência. Nós dependemos única e exclusivamente do nosso Deus. O texto diz para nós, observe comigo o versículo 4. Chegados ao Jordão, eles começaram a trabalhar. Eles agora esquecem a codependência e agora começam a trabalhar porque era algo que eles queriam. Mas não tinham fé, não acreditavam que eles eram capazes de fazer aquilo. E Deus quer tratar o nosso coração exatamente nessas coisas. Quando eu e você pensamos que derribar o machado é problema para Deus, derrubar o machado é um problema para Deus, ou quando alguma coisa está parecendo sucumbir ou cair, não ter mais solução na nossa história, parece que isso não nos dá vistas do que Deus pode fazer. O que Deus quer fazer através da subida deste ferro nessa água é abrir os seus olhos. Abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos espirituais para as coisas que Deus já tem feito na sua vida. Abra os seus olhos espirituais e perceba onde você também está cortando madeira. Onde eles estão cortando madeira, irmãos? À beira do rio. Onde você está cortando madeira, meu irmão? Onde você está buscando as coisas? Em quem você está buscando? Em Deus sempre haverá soluções. Em Deus sempre haverá lições para nós. E a lição que o Senhor quer trazer ao meu e ao seu coração é desse potencial que Ele quer abrir os seus olhos hoje. Deixa Deus abrir os seus olhos. Permita-se olhar agora como uma pessoa mais firme, mais forte do que você é. Porque para muitas coisas, muitas vezes eu e você nos achamos fracotes, nós não achamos força em nós, estamos sempre desprovidos disso, desprovidos inclusive até de fé.
E o Senhor te convida a confiar. O Senhor te convida a desafiar aquilo que parece ser maior que você. Muralhas são para ser transpostas. Muralhas, eu e você construímos para a nossa segurança, mas quando elas estão no nosso caminho de avanço, elas vão ruir. Foi assim com o servo Josué. Se você voltar os olhos lá para o livro de Josué, e quando Deus está preparando o coração do povo, também no capítulo 6, a partir do capítulo 6, Josué está ali alimentando o povo de coragem, de força, de vigor, para que o povo caminhe, para que o povo enxergue potencial, para que o povo cobre o ânimo, para que o povo confie, para que o povo se dedique ao Senhor, para que o povo veja a mão de Deus poderosa fazendo coisas maravilhosas acontecerem na vida. Mas o grande problema está aí. Deus, abre os meus olhos porque eu não consigo ver, eu não consigo enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para mim através do Evangelho. Deus, eu não me sinto capaz para isso, eu não me sinto capaz para esse cargo, eu não me sinto capaz para essa profissão, eu não me sinto capaz do meu setor, eu não me sinto capaz para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, eu não me sinto capaz para ser servo do Senhor. E Deus fala assim, eu te capacito. Eu capacito. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que quer fazer com que eu e você, em todo o tempo, nos lembremos dos cuidados que Ele tem. Deus tem uns cuidados dele maravilhosos para com o seu povo. Olhando para esse texto aqui, se você seguir, como já disse a você, o Senhor quer tratar o nosso coração. Olha para o texto, versículo 15, 2 Reis 6, 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu... Opa, peraí. Essa palavra é do moço que derrubou o machado. Ai meu Senhor! O que nós vamos fazer? O machado era emprestado. E a batalha? E os inimigos? Os inimigos vêm de graça, meus irmãos. O inimigo vem de graça contra você. Se levanta contra você. Quer fazer você amedrontado e amedrontada. E Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer abrir os nossos olhos para que eu e você confiemos nele. Continue lendo o texto, versículo 16. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que... Por que abra os olhos para que veja? Redundante isso? Não são esses. Deus quer abrir os seus olhos espirituais para você enxergar tudo que Ele tem para você, como Ele tem para você. Deus quer fazer você ver flutuar ferro em água. Literalmente, pastor, Ele tem poder para tal. Deus está falando de coisas que são insolúveis, de coisas que são difíceis para as nossas vidas, de acontecerem até na nossa própria história. Deus está falando assim, eu posso fazer esse machado flutuar. Nós precisamos ter uma só coisa, afundada, firme, como âncora, é a nossa vida em Cristo. Pedro já fala sobre isso. A âncora da nossa esperança é Cristo. Muitas vezes eu e você só ficamos olhando o voraz mar vir contra nós, as dificuldades virem contra nós, mas você já parou para agradecer a Deus quando os desafios vêm? Não. Dificilmente nós paramos para agradecer quando os desafios vêm. Muito difícil. Porque logo nos vem o quê? A lamentação. E juntamente da lamentação vem a murmuração. Duas coisas que nos afastam de Deus. Não murmure. Não reclame. Se você confia que Deus está com você, não murmure. Não reclame.
Aceite o que Deus tem para a sua história. Viva o melhor de Cristo para a sua vida. Ai, mas pastor, eu ouço por aí que eu não posso ficar aceitando tudo porque tem coisa que é do inimigo. Quem é o seu Senhor? Em quem você confia? Onde é o ancorador da sua fé? Quem te pode abrir os olhos para você enxergar a beleza dos altos céus, a beleza do Senhor se aplicando a milagres? Quem mais que o Senhor pode te abrir os olhos para ver coisas que você não tem visto? Quem mais pode te trabalhar o coração para você confiar, para você ter mais autoridade, para você ter até autonomia um pouco mais? Porque em tudo você está dependendo, em tudo você está dependendo. E o que Deus quer é que você amplie sim. Olhe para o texto, o versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar. Eles querem construir. Todo mundo aqui quer avançar na vida. Todo mundo aqui quer ter segurança e paz. Segurança e paz também passa pelos cuidados do Senhor. Quem pode promover isso é o Senhor na nossa vida, na nossa história, e Deus quer mostrar isso para nós, Deus quer tratar isso para nós, Deus quer mostrar que onde há escassez, Ele faz brotar pão, Deus mostra para nós que onde há abundância, Ele pode também trazer escassez, Deus mostra para nós que onde não há comida, onde há fome, Ele pode trazer a comida para saciar. Deus quer mostrar para nós que onde há dificuldades, onde há lutas maiores que nós, Ele pode fazer você vencê-las. Tudo isso é para quê? Tudo isso é para o meu e o seu coração, então, se aquietarem no Senhor, mas os nossos olhos se abrirem para ver, então, tudo o que tem acontecido. Faça um retrospecto da sua história. Pense aí, por segundos, passeie pela sua história e comece a ver percalços na sua vida. Comece a ver dificuldades na sua vida. Comece a ver coisas que você ainda não realizou na sua vida. Pare de ficar olhando para essas coisas. E olhe para o alto. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Porque enquanto você fica olhando para problemas, enquanto você fica olhando para aquilo que você não conquistou, você deixa de olhar aquilo que já te conquistou. Cristo Jesus. Olhe para Cristo. Ele já te conquistou. E sendo conquistado nele, como o apóstolo Paulo diz, nós somos aperfeiçoados. Os nossos olhos se abrem. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer, iluminados os olhos do vosso entendimento. Olhos, entendimento. Coisas espirituais, irmãos. Coisas espirituais, Deus quer abrir os olhos da igreja para coisas espirituais, a fim de que eu e você não fiquemos agora, ai meu Senhor, ai aconteceu isso, ai porque comigo é assim, ai que foi isso, ai que foi aquilo. Eu e você, o que diferencia eu e você de Eliseu? O que diferencia, irmãos, eu e você de Eliseu? Nada. Nada. Absolutamente nada. Eliseu orava ao Deus dos céus. Você ora a quem? Eliseu orava por aquele que era o Salvador e o Redentor da vida dele. Você ora em nome de quem? Eliseu confiava que o seu Deus Todo-Poderoso poderia levantar aquele machado. Você confia em quem? Eliseu buscava aquele que poderia fazer coisas estupendas, maravilhosas, que jamais nos abandona. Você confia em quem? Qual é a diferença entre eu, você, Elias, Eliseu e os servos do passado e os servos de hoje? Qual a diferença? Não há diferença. Ah, mas os meus problemas são maiores. Não seja injusto com Deus, de achar que o seu problema é maior do que qualquer um. Porque os problemas mais agudos da vida, ele padeceu aqui. Você se lembra do profeta falando dele? Homem de dores, que sabe o que é padecer. Esse mesmo homem de dores
é o homem que vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Em ti, em nós, na nossa história. Abra os olhos do seu coração, confie no Senhor, descanse em Deus. Deus quer fazer com que eu e você entendamos que uma ferramenta na mão do Senhor pode fazer muito mais do que ela mesma entende. Eu não estou falando do machado, estou falando de você. Uma ferramenta na mão do Senhor pode fazer muito mais do que parece. O machado é para quê? Cortar. O machado também pode flutuar. Algumas pessoas têm a dificuldade de, quando está nadando, vamos boiar. Parece que tem duas pedras no meu pé, porque eu não consigo, só afundo. Eu falo, tem gente que tem uma facilidade. Sabe qual é o segredo para boiar? Confiar. Que você não vai afundar. Enquanto você está de cabeça erguida, você afunda. Mas quando você inclina a cabeça, você boia. Tá brincando, pastor, que eu não sabia isso. E a vida inteira eu tentei, eu também. Bem-vindo ao time. Eu tentei a vida inteira e ficava mexendo com a mão. Ah, você tá mexendo com a mão? Não tô. Mexendo com a mão para tentar boiar. É só parar e olhar para o alto. Simples. Faz o teste. O grande problema é que eu e você queremos flutuar do jeito errado, do nosso jeito, chacoalhando, agitados. E o que Deus quer fazer é o quê? Você olha para o alto. Você confie nele. Você descansa no Senhor. Nós podemos ser vitoriosos, enxergar potencial em nós. Basta que abramos os nossos olhos espirituais. Você já pediu para Deus algo a mais? O que você já pediu a mais para Deus? Eu me lembro que por 9 anos nós orávamos para filhos. 9 anos. E tentamos de tudo. E tentamos, inclusive, na nossa força. E fomos atrás de um homem. Não de Deus, de um homem. Orávamos ao Senhor, mas achávamos que aquele homem resolveu os nossos problemas. E aquele homem nos causou mais um problema. De uma simples cirurgia, da tal da endometriose, de uma cirurgia de meia hora, se tornou em 1 semana de UTI para minha esposa. E os nossos olhos estavam aqui. E Deus abriu os nossos olhos. Depois de passarmos por todo esse transtorno. Para nós, flutuarmos em Cristo. Tive até que operar com misericórdia. Deus abriu a madre aí, né? Misericórdia, né? Primeiro veio a Letícia. Ai, glória a Deus, o milagre, aleluia. Veio a Lara, louvado. E a Lívia, Deus. Senhor. Mas o temeroso era eu, viu? Porque ela ainda queria a Lorena e a Luana. Misericórdia, né? 5 genros aí ninguém merece. E aí o Tiago para fechar com a chave de ouro. Misericórdia. Por que eu estou te contando isso? Acho que um dos desafios maior para a medicina é entender esse mistério. Como que pode uma pessoa gerar? Gerar para Deus é tão simples como fazer um machado flutuar. Gerar é para Deus tão simples como abrir os seus olhos. E o Deus que nós servimos está fazendo isso conosco hoje, irmãos.
Ele está tirando de nós o "ai, meu Senhor", e colocando em nós uma coragem para orarmos. Abre-me os olhos para que eu veja. Deus está te falando que Ele está fazendo coisas a você. Deus está te falando que Ele está tratando o seu coração. Deus está te falando que Ele é o Senhor de tudo. E Ele controla inclusive a gravidade. Ele pode fazer coisas maiores que eu e você imaginamos. Ele pode nos surpreender. Mas Deus não vai nos permitir alcançar benesses sem que eu e você abramos os olhos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque senão nós nunca vamos reconhecer que Ele é Deus. E nós vamos achar que nós fizemos alguma coisa. Você não faz nada. Por mais que o faça. Nada você faz. Ele pode todas as coisas. É Ele que tem a agenda nas mãos. É Ele que transforma todas as coisas. É Ele que acalma as tempestades. É Ele que penetra em nós e abre os nossos olhos para nós enxergarmos coisas estupendas, maravilhosas. Vemos o exército que está a nosso favor. Pare de olhar para os inimigos. Olhe para a cruz. Pare de olhar para as circunstâncias. Olhe para a cruz. Pare de murmurar. Olhe para a cruz. Pare de ficar desatento ou desatenta e observe o livramento, observe o cuidado, observe a misericórdia, observe o favor de Deus transformando a sua vida. Na nossa história, Deus age assim. Eliseu é uma tipificação também de Cristo. E Deus age assim também. Não que ele não o saiba. Ele disse para o cego: "O que queres que eu te faça?" Ele estende a mão para o coxo para o colocar de pé. Ele pergunta para você: onde caiu o machado? Ele sabe. Mas ele faz isso para tratar o meu e o seu coração, meu irmão. Feridas são tratadas assim. Onde está a ferida? Onde está te machucando? O que está sangrando aí? Onde é essa dor? Onde caiu esse machado? E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Abre os seus olhos espirituais hoje. Permita-se perceber quantas coisas Deus está fazendo espirituais a seu favor. Permita-se. Viva assim. Creia nisso. Engrandeça o Senhor. Exalte ao Senhor. Se olharmos o Velho Testamento, irmãos, nós vamos ver provas inúmeras. E como esse mesmo servo aqui pediu, porção dobrada, milagres dobrados, dificuldades dobradas. Se você olhar para os desafios, onde eles estavam? Diante do povo, surrando o povo, maculando o povo. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite que o justo passe por isso? Por que Deus permite que você sofra? Não é desamor. É o contrário disso. É te lapidar para entender o perfeito amor da cruz. O perfeito amor da cruz está saindo de moda. Nós estamos olhando para nós. E Deus nos permite circunstâncias adversas
para nós entendermos o que é o perfeito amor da cruz. Se te vierem lutas, dificuldades, se os desafios continuarem batendo à sua porta, é para você abrir os olhos e para entender quão privilegiado e privilegiada você já é em Cristo Jesus. O grande problema é que nós achamos que para sentir que somos privilegiados, precisamos ganhar algo. E se sentir privilegiado for perder algo? O texto nos fala desse desespero. Ai, meu Senhor! E era emprestado. Perdeu. Perdeu algo. Desespero. Mas Deus sempre está conosco para dizer onde ele caiu. E eu faço coro aqui então aos 3 textos que lemos. Um incapaz que se torna capaz de construir um templo ao Senhor. Um que está agora aflito, tendo a calmaria ao flutuar o machado. Um discípulo com dificuldade em perdoar, sendo tratado e agora pedindo: aumenta a minha fé. Eu não estou enxergando nada. Senhor, trate o seu coração na sua incapacidade, no seu desespero e também no perdão. Senhor, molde a nossa vida e nos faça confiar que Ele é o Deus que estende a mão e o machado sobe. Que Deus te abençoe e complete essa palavra. E você encaixe esse machado onde você tem aí a sua dificuldade. E peça para Deus fazê-lo flutuar. Vamos orar? Em nome de Jesus. Convidar aqui o presbítero Edivar para orar por nós aqui, Edivar. Cadê a Erlane? Erlane, vem aqui, minha irmã, por favor. Vem aqui junto com o seu esposo. Orar aqui por nós.